Tana Costa, ele que é escritor, que é professor, e estamos aqui nessa live dessa noite. Vamos abordar um tema aqui muito interessante. E o tema hoje, Johnny Costa, que boa noite a você também, vamos falar aí sobre o karma, né, Johnny? O karma e a quarentena, né, Johnny? Que tema maravilhoso, né, Johnny? Boa noite, Johnny. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, internautas. Boa Boa noite a noite, todos Jorge. vocês. Boa noite, Valeu, Johnny. Rodrigo. Tá? A gente está E boa noite começando aos aqui. internautas também. Pronto, Rodrigo. Estamos começando aqui mais uma noite de um bate-papo na City. Você pode participar perguntando ao Rodrigo, sabe? E, inclusive, essa semana, gente, nós vamos ter uma série de lives muito interessante para todos. Eu quero que você participe, faça pergunta, nos acompanhe. Né? A gente vai dar risada aqui, a gente vai analisar os fatos, Como mas ampliar, com não, velho? certeza é um assunto Para importante para você. aparecer E o tema de no hoje é Facebook, né? karma. Karma e essa quarentena. Rodrigo, boa noite. O que é que vem a ser karma? Porque quarentena a gente sabe o que é, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. O que é karma? Karma é uma palavra do sânscrito que quer dizer ação, né? Toda ação, ela gera um karma. O equívoco do entendimento do karma é que as pessoas acham que só existe karma negativo, quando na verdade existe também karma positivo, né? Então a nossa ação por meio do livre-arbítrio pode gerar coisas boas e coisas ruins, né? O que é que os orientais, os hindus pensaram? Que era melhor você se isolar da relação social e ficar meditando, que é a meditação passiva. Se eu estou afastado de todo mundo, eu não vou adquirir karma negativo, né? Mas isso não é considerado o ideal. O ideal é a gente conseguir se espiritualizar, né, através do conhecimento, mas para ter ações que sejam ações onde elas nos aproximam de Deus. E essas ações faz com que a gente não se comprometa tanto, né? E fique preso ao que os orientais chamam de a roda kármica de Sansara, que é, segundo os orientais, é uma roda que os espíritos ficam cada vez mais presos quanto mais karmas eles tiverem. Por que eu coloquei o tema a lei do karma e a quarentena? O que é que o karma tem a ver com a quarentena? Porque quando a gente está no âmbito da família e a gente tem karma na família, a gente, para se sentir mais aliviado, aí vem mais ou menos um pouco do que a gente discutiu na última live, a questão da saudade do alívio, que a gente sai de casa, pensa em fugir de casa quando é jovem, aquela mania de jovem de fugir de casa, porque a gente quer sentir o alívio do peso do karma, né? Que são pessoas que nós fizemos algum mal e acaba que essas pessoas retornam no nosso âmbito familiar e acaba que a relação ela não é tão boa. Mas, por outro lado, para que haja um equilíbrio, existem também pessoas que a gente tem uma relação boa, ou seja, um karma positivo. Toda família tem esse equilíbrio de karma positivo e karma negativo. Durante a quarentena, existem pessoas que estão aflitas, porque estão ficando muito tempo próximas de alguém que ela tem algum karma, né? E elas, por não fazerem reforma íntima para poder lidar com essa questão, terminam por ficar sentindo a sensação de estar vivendo um inferno, né? De suas vidas. É um momento que eu acho que se a gente souber usar com sabedoria, né, entendendo o papel que devemos ter com esses espíritos, que temos algo que devemos a ele, né, nessa questão da lei do karma, a gente pode não passar por muitos problemas, né, e encarar com mais leveza
esse período de quarentena, esse período de pandemia, né? Então depende muito das nossas escolhas, das nossas ações, para que as coisas fiquem melhor ou não. Deixa eu dar uma boa noite, Rodrigo. A Fran, um abraço para você, Sim. Fran. Também o Edilson Gomes Alves também ligado, Itajaí já chegou, o pessoal está chegando, você vai poder participar. Um tema interessante, gente, karma e pandemia. E Rodrigo acabou de dizer o que era esse karma, né? Agora, Rodrigo, e o karma coletivo, não é? Porque, pelo que eu entendi, o que é o karma? Você fez a lei da retribuição. Você fez alguma coisa de mal, você vai ter que agora arcar com as consequências disso, tá? Mas o karma é coletivo ou é individual? Existe o karma individual, que é esse karma relacionado ao âmbito da família, né? Pergunta muito interessante, viu, Johnny, por sinal, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que funciona isso. Então, no âmbito da família estão as pessoas que a gente, né, teve alguma relação em outras vidas, estamos voltando a encontrá-las, e algumas com karma positivo e outras negativo. O karma coletivo tem vindo algumas canalizações, algumas mensagens em torno disso, né? Eu digo mensagens através dos espíritos, pelo viés da doutrina espírita, que diz o seguinte, que existem países, né, que estão sofrendo um desencarne em massa por conta de ações que tiveram no passado, né? Ali na Itália, a questão da Roma Antiga, né? As ações dos líderes, né? do exército romano, as mortes que foram causadas a muitos espíritos, né? A questão também da Espanha, retomaram também fatos históricos passados para explicar que haveria ali uma razão para aquele tamanho desencarne de pessoas, né? A situação do Brasil é que é curiosa. Por quê? Porque os nossos autóctones, os índios, segundo alguns livros, eles vieram dos seres da raça vermelha, que são os Atlantes. O Brasil tem a ver com Atlântida, né? Segundo alguns autores. E só que tem um porém, nós somos colonizados por portugueses que trouxeram, por meio da escravidão, né, os africanos. Então, a gente não tem um karma específico para ser colocado assim, por exemplo, nós vamos aqui sofrer o karma das ações dos índios, porque não tem esse karma, porque não somos descendentes diretos dos índios. Dentro dessa mistura aí de negros, europeus e indígenas, tem uma mistura tamanha. Então, eu não sei como é que vai se dar essa questão de reparação do karma coletivo no Brasil, porque não é uma questão mais específica como de outras nações, né? Mas deve também aqui ter algum tipo de impacto, né? Essa questão da pandemia, do coronavírus, que eu não sei precisar em que extensão, em que proporção. E também, como a gente estava conversando antes de iniciar a live, eu não gosto dessa coisa de ficar muito tendo uma previsão sempre do pior acontecer, né? Eu acredito que a gente fica tenso e tal, mas não dá para dizer ao certo o que é que vai acontecer com o nosso país em relação a isso. Esperamos que não seja tão grave quanto outros lugares, apesar de que no Brasil já existem lugares que já tem um número muito grande de mortes, né? É verdade, é verdade. Segundo a espiritualidade, muitos desses espíritos se programaram para desencarnar nesse período, né? Também diz isso. Mas, Johnny, colocando uma questão mais aqui, tem um caso em um livro espírita chamado, o livro se chama Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, que fala de pessoas que, para se livrar do karma, inclusive quando não estão em pandemia, né, quando não estão em período de quarentena, que elas vão para o centro espírita e ficam lá o dia todo para não ficar em casa. Tá vendo que as pessoas
tentam se afastar do karma de alguma maneira. Só que agora na quarentena não tem jeito. Você vai ter que ficar dentro de casa e vai ter que aprender a lidar com sabedoria. No livro Bhagavad Gita, o livro oriental, Krishna, quando conversa com Arjuna, que é quem o ser humano que ele se comunica, ele fala que o correto não é o não agir, assim como também ele fala que o correto não seria agir influenciado pelo ego. O correto seria agir influenciado pelo eu superior, né? Esse espírito que anima o meu corpo com essa personalidade de Rodrigo, ele veio de Deus, né? Ele é uma essência divina, uma centelha divina. Então, se eu vou baseado na vontade de Deus, nas leis de Deus, eu posso não ter tanto karma. Por exemplo, quando eu vou fazer algo, isso aqui apareceu essa questão no filme de Divaldo Franco, Divaldo, o Mensageiro da Paz, que foi dito o seguinte: quando eu vou fazer algo, eu devo pensar o seguinte: isso que eu estou pensando em fazer me aproxima ou me afasta de Deus? Então, se eu estou pensando em matar alguém, né? Se eu estou pensando em raiva, em ódio, em vingança, isso me afasta, né? Se eu pensar, por outro lado, em perdoar esse alguém, em compreendê-lo dentro das suas limitações, ou, enfim, ou condição espiritual que aquela pessoa apresenta, eu posso não contrair tanto karma, né? Então, depende muito do esclarecimento que cada um tem sobre o assunto e a maneira como nós agimos dentro da família e dentro da sociedade também. Uhum. Pois é, Pois é, Rodrigo. Tudo estamos bem. aqui essa noite. Pode ir, Jorge, por favor. Pois é, estamos aqui essa noite. Estava aqui tentando compartilhar a live aqui também para a plataforma de YouTube, né, Jones? Que nós vamos aqui transmitir também para as duas plataformas, YouTube e o Facebook. Só que deu um probleminha aqui, não tive como fazer, mas brevemente, né, Johnny? Quem sabe amanhã na live de Rafael, que está aí, ó, dando boa noite para nós, né, meus amigos. E mandar um abraço aqui, um beijo, uma boa noite para Fran, para Itajaí, Edilson Gomes, enfim, muita gente Jorge, aqui já participando da live de Rodrigo. Oi. A Fran está no Rio de Janeiro, é isso? Ela está no Rio de Janeiro? Ela diz aqui que a violência no Rio de Janeiro não é fácil, não. Carioca? Ela diz aqui que acredita que essa violência que está lá no Rio é ligada ao karma do passado, Jorge. Tenebroso, vivido pelos escravos. Agora estão fazendo o acerto de contas do passado. Essa é o direcionamento da Fran Bastos, Jorge. Pois é, Fran sempre ativa aqui, né? Ela tá até mandando eu falar aqui sobre o desinfetante. Você sabe o que é a questão do desinfetante, Rodrigo e Johnny? É porque houve uma questão do desinfetante aqui nos Estados Unidos, né? É o quê? O presidente aí mandou o pessoal tomar desinfetante aí e acabou, muita gente foi no hospital, viu? Peraí, em vez de melhorar o coronavírus, foi parar no hospital para desintoxicar. Tomar desinfetante. Rapaz. E a galera foi? Ai. Hein? E a galera tomou? Algumas pessoas acreditaram aí, né? Nessa lenda, né? A Marisete aqui também está dando boa noite, Joilma Tanã. E desde já eu peço a todos vocês para que compartilhem a live, né? E para chegar essas informações. E o tema hoje que é interessante, né? A lei do karma e a quarentena. E desde já, Rodrigo, eu vou te fazer já uma pergunta. Como é que funciona esse karma? Como é?
primeiro tocar aí um pouco no que foi comentado por Fran, porque é interessante. Eu não li nada onde se colocasse especificamente uma cidade, tipo Rio de Janeiro está passando por isso por conta do karma. Mas que não há injustiça nas leis divinas, então, se alguma coisa está acontecendo de muito grave em um lugar, pode haver, de fato, um motivo conforme a lei do karma, né? Então, o karma é o seguinte: as ações que vamos tendo durante o processo, né, de reencarnação, para quem acredita em reencarnação, que é também um conhecimento antigo. Muita gente acha que reencarnação e lei do karma é coisa do espiritismo, mas não é. Se for pesquisar, vai ver que é um conhecimento muito antigo. Agora, o espiritismo teve o papel de divulgar esse conhecimento, que passou ao conhecimento de mais pessoas. Então, o que acontece? Se eu, né, sou responsável pela morte de muitas pessoas, né, eu volto muitas vezes com esses espíritos numa mesma família, né? E se eu estou dentro de um contexto como da Primeira Guerra Mundial, né, onde eu e um grupo de pessoas também matamos muitas pessoas, nós também vamos ter que reparar isso de alguma forma, né? Porque quando a gente mata alguém, a gente está tirando dela o quê? O direito de cumprir o seu processo kármico. Uma coisa também que a gente não sabe é que nós não deveríamos estar matando os animais, mas é algo que a gente ainda não conseguiu superar de maneira efetiva. Já temos movimentos que têm agido nesse sentido. Existe aí o pessoal do vegano, né, o veganismo crescendo cada vez mais, o vegetarianismo, mas a gente criou um modelo de sociedade que se adaptou a esse tipo de comportamento. O Chico Xavier, quando falou no programa Pinga Fogo, disse que existem muitos espíritos que ainda dependem da proteína da carne. Por quê? Porque a gente comeu carne. Quando encarnamos, na época dos indígenas, muitos encarnaram naquelas tribos chamadas tamoios, os tamoios. E a gente comia carne humana, né? Éramos canibais, comíamos a carne dos portugueses, dos europeus. Então, isso aí gerou na gente um gosto pela carne, a ponto de que isso deveria, já é sugerido pela doutrina espírita que se evite alguns tipos de carne, principalmente do porco, não por aquela passagem que Jesus expulsou os demônios e botou nos porcos e a carne do porco é amaldiçoada. Eu particularmente não acredito que a carne do porco seja amaldiçoada, acho que tem uma carne gostosa, mas a carne do porco, ela tem um problema no sentido de que o porco, ele ajuda determinados seres, bactérias, vírus a evoluírem, e a gente, quando come, é uma carne muito contaminada. Então, isso pode gerar um problema, que a gente já sabe que tem aí a conversa de que quando a pessoa pega a doença do bicho de porco, né, como é chamada popularmente, a pessoa fica com problema sério. Então, é uma carne que precisa, inclusive, é aconselhado pelos nutricionistas que seja muito bem passada, nunca sirva mal passada por ter essa questão. Quando ali na Bíblia, Johnny, está dito ali, não matarás, a gente entendeu de maneira tendenciosa, porque entendemos para não matar só o ser humano, né? Mas, na verdade, o não matarás não está especificando o que é, então não deveríamos matar nada no sentido de animais. Porque, quer queira ou quer não, as plantas também são seres vivos, só que a gente precisa se alimentar de alguma coisa, a gente acaba que, de alguma maneira, pode fazer uso das plantas, ainda não é algo considerado pela espiritualidade um problema. Mas eu acredito que no futuro nós tenhamos mudado esse comportamento. Não sei precisar,
quantos anos será necessário para isso, até porque comer, não se alimentar de carne do jeito que é estruturado na sociedade hoje, não é fácil, precisa de dinheiro, e o país tem uma desigualdade social muito grande, as pessoas são muito pobres, e ninguém vai conseguir viver o tempo todo só comendo ovo ou, como é que se diz? Ou carne de soja. Chega uma hora que se enjoa aí. E tem que ser muito criativo também. Eu já vi pessoas que conseguiram parar por um tempo e depois voltam a comer carne de novo, porque não é tão simples quanto parece. Mas já existem pessoas que conseguiram vencer esse hábito, né? Inclusive, tem uma obra espírita chamada Fisiologia da Alma, de Ramatiz, para quem tiver interesse, que vale muito a pena a leitura para entender os problemas que são causados na gente, na questão áurica, né, da áurea, com a carne, o cigarro e o álcool. Ok. Pois Tá é, aí. Johnny Costa. O karma aí. Agora, será que parece até que o vírus está cada vez encarnando, porque esse vírus muda toda hora, é um negócio complicado. Mas antes de Jorge falar, você falando sobre isso, Rodrigo, é o seguinte: você não acha que muitas vezes quando a gente começa a espiritualizar muita coisa, a gente esquece que nós somos uma sociedade extremamente desigual, e quando você pega o fator dos negros, os negros que já vêm sofrendo, e a gente diz assim: olha, você está sofrendo é por causa do karma, toma aí, tá certo, tem que sofrer mesmo. Você não acha que isso expressa um certo comodismo para quem tá passando uma certa necessidade? Porque você citou, tem pessoas que se recolhem, mas, por exemplo, os monges beneditinos chegou um momento que eles se recolhiam também, que eles queriam ficar distante do mundo para não se contaminar. Lá, então tem tudo isso, o espiritualismo, né, é muito diversificado, sabe? E se as pessoas compreenderem que elas precisam amar as pessoas como elas gostam de ser amadas, amar seus inimigos, perdoar mais para tentar ver um pouco melhor, mas não. A gente vive num mundo em que as pessoas querem ter mais e mais e mais e mais e não se importa com quem tem menos, sabe? Eu vejo essa desigualdade social muito grande e isso ocasiona um sofrimento, não somente a questão do lado da espiritualização, né? Não sei se pode Eu, entender. eu achei extraordinário o fato de você tocar nesse ponto, porque é um ponto discutível mesmo. Inclusive, você acabou me remetendo a seu irmão Ricardo, que conversa comigo muitas questões assim, faz perguntas muito interessantes também nesse sentido. A família aí de vocês, aí você, Ricardo, Neide e como é o nome? Dani, né? Dani, tem a outra aí do NET. NET também. São pessoas muito questionadoras também, isso é uma coisa importantíssima, porque você acaba não se enquadrando naquela ideia que as pessoas pensam e dizem que quem é evangélico, eu não sei se você é evangélico, eu acho que eu não sei, são pessoas que são alienadas e que não conseguem pensar nada além do que a Bíblia diz, enfim, eu vejo que você reflete sobre muitas questões. Ô, Rodrigo. Então, Johnny. Rodrigo, olha, interessante falando. Você sabia que quando eu entrei na igreja, disseram que meu cérebro ia ficar na porta da igreja. Aí a partir de lá ia ficar sem cérebro. Rapaz, mas é isso mesmo, Rodrigo. Pode continuar. Foi mesmo. Não, tranquilo. É interessante saber essas coisas também. Johnny, quando você fala isso, faz sentido pelo seguinte. Se a gente assistir o filme ali, 12 anos de escravidão, percebe que os senhores lá, os brancos, usavam a Bíblia para justificar o que estavam fazendo com os negros, né? Então, eu concordo, baseado também em coisas que eu já li, que nem tudo é lei do karma. Nem tudo é lei do karma. Tem coisa que é parte da cretinice do ser humano mesmo, que ele decide mesmo fazer o mal ao outro, né? E isso é terrível da gente pensar que pode não haver um processo de karma por trás do que aconteceu na escravidão, porque, segundo a psiquiatra Teresa Pinheiro, ela fala que analisando o livro do Freud, para que eu não mate alguém, um ser humano ou um animal, eu preciso
transferir a minha subjetividade para o outro. Ou seja, eu não mato um cachorro porque eu vejo um cachorro como um animal de estimação e que ele é o melhor amigo do homem e que ele é um ser que precisa ser cuidado, tratado e tal. Mas eu mato uma barata porque eu não transfiro subjetividade para uma barata. Eu tenho uma barata como uma coisa ruim que deixa as coisas fedendo, um rato, né? Então a gente já consegue transferir subjetividade para o gato, para o cachorro e algumas pessoas até para o coelho, né? Não sei se todas. Mas com relação a isso, de fato, por exemplo, Johnny, existe uma ideia de que quem está encarnado ali na África foram pessoas que cometeram erros no passado, reis, políticos corruptos, coisa do tipo. Mas isso pode levar alguém a entender assim, então deixa eles morrer tudo lá, eu não vou ajudar nenhum africano não, porque eles, né, eles têm karma para estar passando por aquilo. Mas o que é aconselhável pela doutrina espírita é que a gente não vá por esse tipo de análise, por esse caminho, né? Existem ações que, mesmo a gente estando distante, poderíamos estar contribuindo, que é Médicos Sem Fronteiras, que a pessoa dá R$1 por dia ou 30 por mês, porque às vezes a gente fala, tem tanta gente sofrendo na África, eu não posso fazer nada porque eu moro aqui no Brasil. Mas, na verdade, existe a possibilidade, sim, né? As pessoas se informarem pela internet, a televisão, às vezes passa notícia, vê nessa lógica do karma. A lógica do karma é muito pelo contrário. É justamente a gente poder fazer com que isso só não piore e tenhamos mais necessidade de voltar a encarnar com aquela pessoa. Por exemplo, o obsessor de Divaldo Franco no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, só conseguiu perdoar ele quando ele adotou a mãe de Divaldo Franco, que era uma criança que tinha sido abandonada pelos pais. Ou seja, ele poderia dizer, eu não vou adotar a mãe de um cara que fica me perseguindo e querendo fazer mal. Mas quando ele fez isso, ele adotou, o espírito parou de incomodar ele, porque viu nele um gesto de amor que desarmou completamente o obsessor. Então, Johnny, de fato, a gente tem uma questão aí. Por exemplo, eu não sei se você, Jorge, assistiram o filme O Poço, que está muito falado aí, se existe a possibilidade da gente ter um comportamento espontâneo de ajudar o próximo. E parece que dentro da lógica capitalista que a gente está submetido, a gente também é influenciado o tempo inteiro a ser individualista, né? Eu preciso ter as coisas, eu preciso ter, e às vezes a gente não olha muito em volta para quem está tendo pouca dificuldade. Existe uma compreensão oriental em relação à caridade que não é muito bem-vinda aqui no Brasil, não, mas por algumas pessoas, né? Mas ela é interessante, que diz o seguinte, quando eu faço a caridade, não é a pessoa que deve me agradecer por eu estar ajudando ela. Eu é que devo agradecer a Deus por ter condições de me alimentar e poder ajudar alguém. Só que isso, a gente ainda é tocado um pouco pelo viés da vaidade, né? De quando eu ajudo alguém e os outros sabem, eu fico sendo visto como um ser de luz, uma pessoa boa e tal. Mas você sabe aí pela Bíblia que Jesus sugere que não seja dessa forma, né? Que a gente não se exponha e não exponha as pessoas para mostrar que somos bons, né? Não precisa ser dessa forma. Porém, existem pessoas que se empenham no sentido de fazer caridade dessa forma e existem outras que ainda estão no processo de se autoanalisar e ver se é possível ser feito sem expor as pessoas nas redes sociais através de fotos, vídeos, né? Mas eu gostei muito da pergunta, viu, Johnny? Eu acho que é muito pertinente, porque, de fato, a gente pode achar que tudo é isso, tudo tem uma razão ali para ser justificado com algo passado, mas, na verdade, nós estamos dentro da lei de polaridade, que é a lei do Hermes Trismegisto, que fala que tudo no universo
é dual. Ou seja, se existe o bem, existe o mal, e dentro de nós existe o bem e o mal. Então, é por isso que os orientais falam que o santo e o pecador são faces da mesma moeda, porque a gente é capaz de estar fazendo o mal e o bem, porém, existe a possibilidade de ter uma predominância de ações mais voltadas para o bem, se nós nos espiritualizarmos para agir assim. É por isso que eu coloquei no cartaz o símbolo do Yin Yang, do taoísmo lá, porque significa que a gente tem que aprender a equilibrar essas energias que nos influenciam aqui na Terra, né? Pois É é. isso. Estamos essa noite aqui com Rodrigo Santana Costa, né? Ele que é escritor, que é professor. E, Rodrigo, é assim, como a gente fala do karma, aí eu tenho uma pergunta aqui que é interessante, né? E que talvez tenha até uma certa ligação, não sei, você que entende mais do assunto, mas eu te pergunto, qual a ligação entre o karma e a lei do retorno? A lei do retorno, boa pergunta, Jorge. A lei do retorno é chamado na doutrina espírita de lei de causa e efeito, né? Também não é uma lei do espiritismo, é uma lei que Hermes também, além da lei de polaridade que eu falei agora, Hermes já falava de 7 leis que regem o universo, e uma delas é a lei do retorno, que o nome é lei de causa e efeito, pode ser também entendido como lei, a gente colhe o que planta, né, que falam muito na linguagem popular. E o que é que acontece? A lei do retorno tem tudo a ver com a lei do karma, porque o karma é a ação que gera uma consequência. E a lei de causa e efeito é justamente à medida em que eu faço algo, eu vou ter alguma consequência. Eu não gosto do termo consequência porque se remete a sempre algo ruim. Eu gosto do termo efeito, né? Então, a minha ação gera uma reação, como diz a lei de Newton, né? Ou a minha ação gera um efeito. Esse efeito, a gente pode perceber, eu já reparei um aspecto, que volta e meia a gente vê exemplo. Existem pessoas que conseguem criar um pitbull de uma maneira tão dócil e tão bem que o pitbull não fica violento. Mas existem outros que maltratam tanto o animal, que batem, que tenta transformar ele mesmo num ser para agir de forma violenta, que o pitbull age, muitas vezes age até em relação ao próprio dono. Ali já pode pensar uma lei do retorno no sentido de você estar fazendo mal e às vezes o retorno não precisa necessariamente vir em outra vida. Pode acontecer nessa também, algumas coisas. E diz que com o passar do tempo, né, houve uma aceleração na ressonância Schumann, em que as coisas na Terra não estão dando mais para esperar tanto tempo para que a gente tenha um retorno. Daí entra o que você comentou na questão política. Talvez algumas coisas na política aconteçam, no sentido de pessoas, na política, na religião também, pessoas que andam fazendo coisas erradas serem desmascaradas ainda nessa vida e estarem sofrendo as consequências disso, como João de Deus, né? Como a questão do Prembaba também, que teve um problema com a mulher e ele desapareceu da mídia depois desse problema. Tem a questão aí que falam, né, que o Silas Malafaia brincou tanto com o coronavírus e agora está com vírus, né, no sentido de querer fazer culto, não respeitando um isolamento necessário para todos, achando que eu sou um seguidor de Deus e eu estou blindado e não vai pegar em mim e tal. E, infelizmente, é das pessoas que está com o vírus, segundo algumas notícias que eu não sei se é fake news ou se procede. Mas se caso isso proceda, significa que a gente não pode estar brincando com coisa séria como essa situação em que estamos passando. Johnny Costa. A Fran Bastos aí, tudo ela fala de Moro e Bolsonaro, né?
Já tenho. Pessoal participando. Gente, eu tenho perguntas aqui para o Rodrigo, mas eu prefiro, Rodrigo, ir para o pessoal, as perguntas do pessoal participando. Deixa eu mandar um abraço para a Daiane, sempre participa. Ela só dá uma boa noite, nunca pergunta, né? Vieira, Jorge, Vieira, nós de egg, né? Não é isso? Mas a Fran disse que, ó, ovo tá caro demais, vamos de legume mesmo, tá certo, Fran, é o jeito, não tem jeito não, né? E ela também diz aqui que eu sempre fico pensando sobre a maioria, Rodrigo, dos moradores das comunidades são negros e eles sofrem muito com essa desigualdade social e tenho certeza que eles foram vítimas dos senhores, eles não foram carrasco. Olha aí a Fran participando também e diz assim, ó, professor, olha só, quando um pobre defende um rico, é uma frustração do passado ou é burrice mesmo? Pergunta para você. Vai ter mais aqui, se segura aí, Rodrigo. Tá? Aí o Vieira Sim, diz assim que sim. tudo é a mesma coisa. História de karma, lei do retorno, tudo é a mesma coisa. E Fran disse que a lei do retorno na política são as acusações de Moro e Bolsonaro, né? Então, tá aí já. Agora, Lio diz assim, professor, por que será que acontece o medo, ou seja, o medo de alguns insetos? No meu caso, eu não posso ver uma rã. Meu coração acelera. Eu não consigo nem. Eu não consigo ficar onde estou, onde existe, né? Tem medo. E agora, Rodrigo? É um medo, né? Então você tenta aí articular essas perguntas do pessoal, que é muito interessante. Rapaz, Cada tem, visão, tem, né? Cada pessoa é uma tem pessoa, né, perguntas Rodrigo? interessantes. Incrível. Ai, ai. É, Vamos lá. é, eu vou olhar aqui primeiro a primeira pergunta da Uhum. Fran Bastos aí. Tá É, sempre aí no Ipiracita, aí no meio das discussões é, políticas, né? Eu, às vezes, leio os comentários uhum, dela. exato. A questão que ela colocou dos negros estarem sofrendo, a gente tem uma questão que precisa ser pensada, Johnny, aí já pelo viés social, né? Existe ainda resquícios muito muito fortes de uma mentalidade escravocrata no Brasil. Nós passamos 388 anos, segundo alguns historiadores, porque tem gente que diz que é 300, tem alguns historiadores que dizem 300, outros dizem 350, tem outros que dizem 388 anos que durou a escravidão no Brasil. Esse tipo de mentalidade que foi instaurada, ela não simplesmente acabou a escravidão e morreu lá no passado. Existe ainda muito dessa mentalidade presente na sociedade. Então, os negros, quando aboliu a escravatura, saíram de que forma? Saíram analfabetos e foram criando seus filhos para o trabalho e sem essa necessidade do estudo, ou até submetido a um estudo de educação sucateada. Então, eu acho que os negros ainda são submetidos a sofrimento por conta das nossas ações mesmo aqui no presente e repetimos os erros do passado, né? Não seja necessariamente tudo karma, como a gente poderia pensar. A questão que ela fala sobre a questão do rico, de um pobre ficar favorecendo a um rico, né? Existe também a possibilidade de ser entendido pelo viés da análise sociológica, que a gente coloca a riqueza dentro do sistema capitalista como um ideal de felicidade. A pessoa que é rica é vista como alguém que é feliz, que é realizado e que tudo está bem. Então, o pobre, ele começa a admirar as pessoas que têm dinheiro e achar que elas são o ideal de ser humano. E com o processo de educação sucateada, muitas pessoas são oprimidas e elas não conseguem se entender como tal. Observe, Johnny, como tem conceitos que contribuem para que as pessoas não queiram ser o que elas são. Tem gente que fala, pobre fazendo pobrice. Ah, isso aí é coisa de pobre. E tudo no sentido pejorativo. A gente é pobre
mas tem que renegar o tempo inteiro a condição de pobre, né? E isso é tão forte na nossa sociedade que a gente, às vezes, vê pessoas na internet dando discurso de extermínio para pessoas da periferia quando faz algo errado, mas temos políticos no município que têm envolvimento com corrupção, que saiu matéria e as pessoas aplaudem quando elas passam no comício. Significa que a gente não consegue ver rico como um bandido. A gente só consegue ver pobre. A nossa indignação é seletiva. Infelizmente, muitas pessoas já estão conseguindo mudar essa mentalidade por conta de que muitos de nós, pobres, que somos, e não há vergonha nenhuma nisso, conseguimos alcançar um nível superior e fazer uma desconstrução de uma série de conceitos que fazem com que a gente fique pensando as coisas de maneira equivocada, né? Aí agora fica ao critério de cada um fazer seu processo de desconstrução desse pensamento. Ela pergunta se isso é questão de karma ou burrice, né? Eu não sei se a gente deve ficar culpabilizando a pessoa que é ignorante, porque, como diz o Eduardo Marinho, que é, para mim, um grande pensador aí da contemporaneidade, nós somos ignorantizados propositalmente. Então, se eu ficar taxando todo mundo ignorante de burro, eu não resolvo muito bem o problema. No caso meu e seu, Johnny, que somos educadores, a gente tenta ajudar para que as pessoas justamente se libertem dessa condição construída, né, de estar fazendo com que elas pensem criticamente, analisem as coisas de uma maneira crítica e possa mudar a maneira de pensar. É possível isso? É. Não é utopia. Nos trabalhos que a gente desenvolve nas escolas aí, muita gente fala que mudou a maneira de pensar depois de uma análise que a gente expõe através de uma aula e tal. Então, existe essa questão. Agora, a pergunta da menina que falou do medo que ela tem de rã. Eu já fiz uma análise minha mesmo, pessoal, no sentido de por que as pessoas realmente têm medo de inseto. Eu acredito que alguns medos podem ser ensinados por comportamento de pai e mãe. Por exemplo, mulher normalmente tem medo de bater e sobe na mesa e homem não age assim. Mas eu percebo que quando ela vê que a mãe age daquela forma quando vê uma barata, ela fica assim. Por exemplo, a menina aí tem medo de... Tem essa questão com a rã, eu também tenho, e sou homem. Eu tenho agonia, eu acho que a rã é gelada, eu não vou matar, não vou gritar, não vou subir numa mesa, mas eu fico com receio da rã. Então, assim, tem isso, mas também existem casos que pode ter alguma questão reencarnatória. Vou citar um exemplo. Maria Fernanda Sintra, a filha de Beth, ela se comportava normal com a presença de qualquer animal. Não conseguia mover nada em estado de choque. E nem ela sabia que ela tinha essa reação com a cobra. Então, por que será que ela entrou em estado de choque? Muitas vezes tem alguma questão aí que pode ter a ver com a infância, que em alguma memória que ela não guardou para a idade adulta, como pode ter a ver com o processo reencarnatório. Ela pode já ter sido atacada por uma cobra e ficou assim, registrado no seu registro acástico, e ela demonstra essa sensação de pavor quando vê uma cobra. Então, existem situações e situações que precisam de um certo cuidado para serem explicadas. Pois é, estamos essa noite aí com Rodrigo Santana, né, Johnny Costa? Ele que é escritor, tá bom. que é professor. Pois é, dá um nosso boa noite aqui a Alexandre França Barbosa, né? Ele que está aqui falando que boa noite, galera, bacana, de bons amigos e boas ideias. Aproveitar para parabenizar os guerreiros na correria do ganha-pão. O grande amigo Jorge, o camarada Johnny e o brother Rodrigo.
Causa e efeito, excelente tema. O Clodoaldo Mascarenhas também está aqui falando boa noite, como podemos definir a realidade entre acusações e vitimismo? Que pergunta interessante, viu, Rodrigo? Então fica aí com você. Como podemos definir a realidade entre acusações e vitimismo, né? A gente, de fato, tem que tomar cuidado com a forma como algumas discussões são feitas no âmbito social, porque, de fato, apesar do movimento negro, dos LGBTQI+, dos indígenas estarem desenvolvendo cada vez mais posicionamentos em relação ao que eles passam e sofrem, existem muitas questões ali que são fundamentais, que precisam realmente serem trazidas para a sociedade, discutidas, mas existem alguns casos isolados de pessoas que internalizam esse problema e ficam externando opiniões sempre no sentido como se ela tivesse sendo assim, alguma coisa tivesse acontecendo com ela por ela ser negra, e às vezes não tem a ver com isso, pode ter outro aspecto, e a gente às vezes fica tão afetado por essa exposição dessas questões, que a pessoa pode sim desenvolver nela uma questão de se pensar como vítima sempre de alguma coisa, mas tem muitas e muitas coisas que são colocadas aí que são sérias, e que não é vitimismo, né? Questão de acusação, a gente tem, né, infelizmente, esse hábito de agir sempre culpando o outro, né, pelo problema, por ainda não desenvolvermos uma mentalidade de que nós somos responsáveis também pela realidade em que vivemos. Né? Eu concordo muito com a opinião do cantor Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que ele fala que quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também tem culpa, quem duvida da vida tem culpa e quem evita a dúvida também tem. Então, todos nós somos culpados por algum aspecto da nossa realidade ser como ela é, porque de alguma maneira nós podemos fazer alguma coisa para amenizar o problema, muitas vezes também não fazemos, né? Deixamos de fazer a nossa parte. Ou muitas vezes também somos cúmplices do erro, né? Porque esse erro, ou esse alguém que erra, nos beneficia de alguma maneira. Então, a gente realmente deve repensar a fala do Clodoaldo no sentido de analisar se eu estou sendo consciente da minha responsabilidade ou se eu vou ficar o tempo inteiro apenas achando, transferindo culpa. Johnny, eu acho que há um problema na gente em transferência de culpa, porque transferimos a culpa no catolicismo, no protestantismo, nós transferimos a culpa para o demônio. No espiritismo, nós transferimos a culpa para o obsessor. Na política, nós transferimos a culpa para Bolsonaro. Então, a gente está sempre transferindo a culpa para alguém. E quando é para resolver o problema, nós transferimos a responsabilidade para Jesus. Os orientais transferem a responsabilidade para Buda. Então, como é que a gente vai resolver? Esse problema tem sempre ter ser resolvido pelo outro, nunca pela gente. Ai. Rodrigo, você me lembrou agora, me parece que se eu tiver errado na citação, você me corrija, mas acho que foi Freud que disse que o inferno é o outro. Porque tudo pra gente é o outro, né? Não sei. Isso o inferno são os outros. Se não me engano, é Jean Paul Sartre. Sartre. Não estou lembrando se é exatamente. Foi Sartre. É o outro, né? A gente acha sempre o outro, né? Tem isso, mas é verdade. A Fran disse que tem um gato, quando ela vai, o gato para trás, né? E que Lio disse que mata. Ela vê uma barata, um bicho, um negócio, uma rã, apareceu, o pau quebra, já foi. Tchau. Olha, o Bruno Freitas de Aquino, Rodrigo, ele disse assim: Rodrigo, um exemplo de causa e consequência, os chefes políticos
tentaram a todo tempo em reduzir, tentaram em reduzir a população no mundo e não conseguiram. Foi preciso vir um vírus, Rodrigo, para que indústrias fechassem temporariamente, e estamos vendo que a natureza em pouco tempo vai se regenerando. Tá aí a exposição do Bruno, não é? E ele ainda diz assim, ó, seria isso um sinal espiritual, pois estávamos chegando a um extremo de poluição? O mundo está muito mal também, tem muita gente má também nesse mundo, né? Mas daí morreu um bocado de gente sem ter nada, é outros 500. Ai, ai. Eu vou colocar uma coisa aqui que a gente muitas vezes não pensa, né? O planeta Terra, ele é um ser vivo, mas não é um ser vivo na mesma complexidade que nós somos. Por exemplo, o planeta Terra não tem as mesmas características que nós, mas ele responde no sentido de ação e reação, né? Então, a gente está o tempo todo ouvindo a necessidade de mudanças de comportamento, de poluição, de uma série de coisas, mas nós simplesmente ignoramos e achamos que, se caso vier a acontecer um problema, a gente dá algum jeito. Isso pode ser um problema muito sério, esperar chegar às proporções graves para poder resolver um problema, né? Então, eu acho que coisas vêm acontecendo durante a história da humanidade no sentido de fazer com que a gente, de fato, repense melhor a forma como a gente está lidando com os recursos naturais. Por exemplo, essa não é a primeira nem a última pandemia. Já tivemos a peste negra, já tivemos outras doenças que também geraram muitas mortes. E não é o primeiro sinal de que a natureza, de alguma forma, se manifesta, como você falou, dos vulcões. Historicamente, existem muitos fatos, inclusive alguns que houve morte de muita gente também por conta de vulcão tendo entrado em erupção. Existe a questão do tsunami, né? Existem muitas coisas acontecendo no sentido de que envolve ações da natureza e que a gente precisa compreender, que é o que eu falei da criação do cachorro. Se eu trato o cachorro bem, o cachorro me devolve a mesma afeto e docilidade. Se eu trato mal... Então, isso também não é uma forma de causa e efeito aí, pela maneira como a gente age em relação à natureza? Acredito que sim, né? Agora, eu particularmente só não envolvo a ação de Deus nesse processo, de dizer que Deus está fazendo isso porque o ser humano... Eu não consigo pensar Deus nessa perspectiva, né? Mas também respeito quem pensa, mas eu acho que é muito mais uma questão daqui da Terra mesmo, da maneira como nós estamos nos comportando em relação à natureza. Pois é, estamos aqui essa noite, aqui no Bate-Papo da Siri, né, Johnny? O nome do programa, né? Bate-Papo na Siri. E, Johnny, você tá sem áudio aí, Johnny. Pronto. Rapaz, a galera tá falando. Pronto. Agora tá beleza, Johnny. Cadê, A Rodrigo? galera tá falando de política ali. Aqui é um Pois bate-papo, é, né, então. Rodrigo? Rapaz, aqui é onde Fran Bastos chega, começa a discussão política, né? É porque Fran é ativista. Já E a reparei. Léo Lima, que é a minha mãe, Rodrigo, tá aí falando, ó, cheguei atrasada, mas estou aqui, né? E como a gente está tratando de um tema aí que é interessante, né, que é a lei do karma e a quarentena, Rodrigo, como se aplica as leis do karma e os planos espirituais? As leis do karma e os planos espirituais, né? É uma coisa que a gente fica sempre analisando pelas informações que são trazidas através dos espíritos, né, na doutrina espírita, né? O plano espiritual, ele é cheio de divisão, onde até ali a gente percebe, quando lê a Divina Comédia de Dante, o inferno tem vários setores, né? Então, pela doutrina espírita também existe vários lugares no umbral, nos umbrais, e tem também várias outras camadas relacionadas ao plano da luz, né?
Aí o que é que acontece? A gente, quando está no plano espiritual, segundo a doutrina espírita, a gente escolhe fazer uma programação. E o que é interessante, que muita gente não sabe, é que às vezes a gente olha uma pessoa com uma deficiência, né? Uma pessoa que tem necessidades especiais, por exemplo, uma pessoa paraplégica, que os esotéricos veem essas pessoas e de maneira admirável, de bater palma, no sentido de que elas escolheram resolver questões kármicas que precisariam de umas 3 encarnações, elas resolvem apenas em uma. Elas vão e vêm com aqueles problemas todos, mas conseguem reparar aquele problema do karma, né? Ou seja, a gente, na questão espiritual, escolhe encarnar, né, numa família, e normalmente tem pessoas ali que nós já vemos nos encontrando em situações anteriores. E outra, o plano espiritual, que é o que você perguntou, age muito conforme aquela lógica que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não dá uma prova que não seja aquela que possamos suportar. Isso não é castigo, isso é uma forma de nós nos alinharmos com a questão das leis divinas, né? Nós nos reaproximarmos. E eu acredito que muita gente consegue, inclusive, evoluir através desse processo, né? Meu cunhado Bruno, que até me emprestou o notebook para eu fazer essa live, fez alguma pergunta aí e não fizeram a pergunta dele. Mandar um abraço para Bruno, Michele, meu sobrinho Breno, que também está aqui me ajudando a deixar tudo ok. A Lucineide, ela te pergunta aí, Minha Rodrigo. mãe também que está aqui. A Lucineide Souza, Rodrigo, ela pergunta aí, o karma seria a reação da ação do ser humano? Tem sentido. No sentido assim, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que me persegue, isso é uma reação, porque muitas vezes essa pessoa me persegue e não tem uma causa aparente. Eu não consigo identificar porque que aquela pessoa tanto quer me fazer mal, tanto quer me prejudicar. E eu não vejo motivo para esse comportamento. Ela só diz que não gosta da minha cara, que me detesta. Então, esse comportamento dela é uma reação relacionada à ação que eu tive com ela na vida pregressa, né? Na vida passada, na vida pretérita, na vida anterior. E, então, significa que, ao sabermos disso, a gente também sai dessa condição de vitimismo, de dizer assim, alguém está fazendo isso comigo, mas eu não mereço. Por que a gente pensa assim? Porque a gente esqueceu o que fizemos nas vidas anteriores. Aí vocês poderiam perguntar, e por que a gente esquece? Por que eu não lembro quem eu fui? Aí você deve se perguntar se você está preparado para saber o que você foi, o que você fez. Por exemplo, o médico que eu acompanho muito, Jean-Val Elan, ele foi um daqueles um centurião que estava com a lança apontada para Jesus. Você suportaria saber que você foi uma pessoa que estava nessa condição? Você suportaria? Já existem casos de pessoas que fizeram regressão de memória e quando viram que foram capazes de fazer em outras vidas, a pessoa desenvolveu um problema psicológico nessa encarnação atual, porque elas não suportam determinadas coisas que você sabe. Por exemplo, a gente poderia estar ali no tribunal da Santa Inquisição queimando pessoas, né? A gente pode ter feito parte das cruzadas e ter matado pessoas que hoje estão ao nosso lado como irmão, pai, filho. Enfim, existem situações que talvez o nosso psiquismo não dê conta e talvez saber quem são essas pessoas que estão à nossa volta também pode não ser uma coisa interessante, porque você pode saber, por exemplo, que alguém da sua família lhe matou e está ali do seu lado. E diante de um desentendimento, de uma briga, você pode acabar tendo a intenção de devolver essa ação. Coisa que já fazemos muito. Eu não sei se vocês sabem, mas saiu uma matéria dizendo que muitos casos de morte
que acontece no ano estão relacionados ao período entre Travou a live aí. Deve ter sido um problema lá na internet, né, Jorge? Rodrigo, você retornando a conexão aí, eu vou pedir para você repetir aí sobre o estudo, mas parece que ele ainda está Isso. travado aí, né, Johnny Costa? Está travado mesmo, né? E a gente aproveita para agradecer a todo o pessoal que está participando, né, Jorge? Né? Isso. Fran mesmo disse que tem um gatinho que quando ela tá triste, o gatinho acende uma luzinha e diz, ó, tá triste, você tá triste, né? Você vê que tem tudo isso, né? A gente tem que viver em paz com os animais, com a vida, né? Isso é muito bom e hoje o animal realmente é um companheiro. Olha o Rodrigo aí aparecendo aí para terminar o pensamento dele que ele estava falando. Olha aí, tá chegando aí Rodrigo, gente, tá? E a gente sempre agradecendo a você, lembrando que essa semana vai ser uma série de lives, gente, muito importante. Eu quero que você fique ligado aqui no Piracite, no grupo, tá legal? Compartilhe, participe com a gente, perguntando, dando ideias, sugestões, e com certeza a gente vai fazer desse bate-papo na série um bate-papo entre amigos, que é o que mais importa nessa vida, a gente ter amigos. É ou não é, Jorge? Com certeza, Johnny Costa. E lembrando, né, que amanhã nós temos uma live com o Rafael Teixeira, quarta-feira com o Elber Santos. Aliás, não, Johnny Costa, quarta-feira será com o prefeito Marcelo Brandão, já está confirmado. E quinta-feira será com o Elber Santos e na sexta-feira com o Leonardo Araújo, né? O Léo, que é Léo da Antena FM, né? Então. Você fala Leonardo, mas ele é Anderson. Lé Anderson. Lé Anderson. Eu só quero falar Leonardo, né? Nem todo Léo é Leonardo, né, Jorge? Pois é, nós já estamos aí com 1 hora de programa, né? O bate-papo na Siri, Johnny. E nós tivemos aí um probleminha aí, né, na conexão de Rodrigo, que já está voltando agora, né? E pedir a Rodrigo aí, Rodrigo, você que teve esse problema de conexão aí, eu vou pedir a você para que você retorne aquilo que você estava dizendo sobre a questão do estudo, porque na hora cortou. Isso, que já deve estar voltando aí. Você estava falando do estudo que teve aí. Cadê ele? Já chegou? Estudo? Ele chegou não, Jorge. Ele chegou, aqui para mim eu estou ouvindo. Tá. Rodrigo, você estava falando alguma coisa, caiu novamente. E a Cláudia ISNC, ela está dizendo aí, Johnny, ó, que bom ouvir sotaques, amo a Bahia. Opa, Cláudia. Ela Cláudia está longe da viu? gente, né? São Paulo, pois é. E Denilson está dizendo, Johnny, você é um professor nota 1000. Aí, Jorge, tá vendo? Professor nota 1000. Pronto. Obrigado. Diego já entrou aqui, ó. Obrigado, Cláudia, por você também estar participando aí da nossa live, Denilson Soares. E o Diego aí, Johnny, que você vai falar também. Brevemente ele vai estar aqui conosco também, viu? Mas pode falar aí sobre o Diego aí, Johnny. Pronto. Diego ele está perguntando aqui ó, sobre o tema qual é a relação entre quarentena, o karma e o período de transição em que a Terra vem passando. Estamos esperando o Rodrigo vir para poder expor, justamente tirar sua dúvida, Diego, né? E amanhã é Rafael, Jorge? Amanhã é Rafael, né? Amanhã o Rafael Teixeira já está pronto. Aí você pergunta e Rafael responde, né? Ele que está sempre verdade. Ligado na Ipiracite. E também, Johnny, a gente poderia depois fazer também uma enquete com o pessoal aí, né? Os temas que eles querem que abordem, né? Para a gente falar com os nossos convidados. Isso. Claro, exatamente. É o bate-papo na Siri, gente. Sempre uma live, um papo especial, bem light, para você passar com a gente em casa esse período de quarentena, sempre se animando, sempre tirando dúvidas. É para isso que a gente está aqui. Prestação de serviço. A gente chama os convidados, eles expõem, você pergunta, para que a gente possa absorver um pouco mais desse período e aprender um pouco mais, para ser tudo mais ameno, né? É isso que a gente precisa. Falar nisso, Jorge, né? A gente, nesse período, né? É tão bom quando as pessoas se unem em prol de algo, né? A gente agora é um momento que a gente
tem que se unir para ajudar as pessoas. Jorge, eu vou mandar um abraço aqui para o Léo, que fez uma live, arrecadou dinheiro pro pessoal, o pessoal do CUFA, que está aqui em Pirá também, tá? O pessoal está trabalhando, e muita gente, Jorge, que está aí, cara, ralando aí e ajudando também. Isso é muito importante a todos vocês. Nós somos ipiraenses, né? Estamos passando por esse momento e temos que estar junto a todo momento, né, Jorge? Porque a gente não vive sozinho, essa é a grande questão. Viu, Jorge? Não é mesmo. Com certeza, Johnny Costa. E a Cláudia está aqui dando obrigado a todos nós e mandou um beijo aí para todo mundo, viu? Obrigado, Cláudia. E sempre compareça às nossas lives aí de segunda a sexta, o bate-papo da Siri. Exatamente. Sempre um tema legal para a gente se divertir um pouquinho. Até música também, né, Jorge? Se for possível. Tem né? música, de vez em quando tem música. Exatamente. Né? Então, isso é muito bom, né? A gente pede o pessoal compartilhar, aí, viu, né, Jorge? Rodrigo? Opa, a gente aqui batendo um papo. Cadê o Rodrigão? Parece aquele papo de esquina, caindo, né? Aqui. Mas fale aí, Rodrigo, para a gente encerrar a nossa live aí, porque o pessoal... olha só, o Diego estava falando, né? Qual a relação entre a quarentena, o karma e o período de transição em que a Terra vem passando? A gente está num período de transição planetária, né? Só que morte e desencarne de muitas pessoas não se resume à quarentena. Por exemplo, tivemos mais morte por suicídio do que por quarentena durante esses tempos anteriores à pandemia. Mas eu já tenho escutado uma conversa aqui faz um tempo de que esse momento ia chegar, né? Que é a separação do joio e do trigo, né? Que é a linguagem utilizada através da Bíblia, que se refere ao mesmo tema, que é a questão do que o Espiritismo chama de transição planetária, né? E que a revelação cósmica chama de reintegração cósmica, onde o planeta Terra vai sofrer uma mudança, né? Que sai dessa condição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Eu acredito que, de alguma maneira, esteja contribuindo, que é o que é dito pelo espírito professor, doutor espanhol, através da médium Mônica de Medeiros, ele fala que tem a ver. Porém, o médium Jean Valjean fala que a gente não vai evoluir porque tem gente morrendo, a gente vai evoluir mesmo quando a gente mudar intimamente, fazer reforma íntima. Então, achar que está mudando porque está desencarnando gente não é bem o aspecto central da mudança. O aspecto central da mudança, ano que depois da pandemia aqui vai virar um paraíso e nós ainda somos os mesmos seres humanos, independente da pandemia ou não. Espero que alguma coisa altere nessa questão do aspecto da maneira como nos relacionamos com o sistema financeiro, capitalismo, a forma como a gente se relaciona com seres humanos, né? Enfim, não seja essa forma tão desumana como a gente vê em muitas atitudes, apesar de que, por outro lado, também tem muita gente bacana fazendo bem aí na Terra. Não podemos esquecer esse outro lado. Você tocou no nome de uma mulher aí chamada Mônica de Medeiros, que realmente essa mulher é sensacional. Eu, de vez em quando, assisto uns vídeos dela aí, muito bom. Assisto. Gosto muito dela. Bacana. E, Rodrigo, eu tenho uma pergunta, já para daqui a pouco a gente encerrar. Johnny deve ter outra pergunta aí também, mas eu vou fazer uma pergunta. O karma, existe as leis. As 13 leis do karma e do dharma, como é que a gente explica isso? Qual a diferença entre karma e dharma? Geraldo Peçanha de Almeida, ele diz que no dharma o karma não é um castigo. Como é que a gente explica isso tudo com as leis do karma e do dharma e essa diferença? Eu acho que travou a live aí, viu, Johnny? Tem uma travada aí mesmo, viu, Jorge? Tem uma travada aí.
Mas mas aí, Johnny, a gente faz o seguinte, como a internet está tendo essas oscilações, aí nós nos despedimos aqui, né? É verdade. E a gente marca outro... É verdade, Jorge. Ó, eu até ia perguntar para ele, sabe o quê, Jorge? Se tem alguma importância saber de onde veio, de onde não veio, de onde nasceu, se foi um ataque alienígena, a questão do vírus, sabe? Mas eu deixo para uma próxima oportunidade, né? Com certeza. Nós vamos conversar depois aqui em off aqui com o Rodrigo para poder a gente remarcar essa outra live, né? Com o mesmo tema, que é muito interessante, né? E aí nós aqui nos despedimos essa noite. Nós tivemos um problema na internet de Rodrigo aí já no finalzinho, mas foi uma live excelente. Nós agradecemos a todos vocês que sempre estão aqui compartilhando, participando da nossa live do Bate-Papo na City. E falando com vocês aqui que amanhã teremos Rafael Teixeira, na quarta o prefeito Marcelo Brandão, na quinta o Elber Santos e na sexta o Leanderson Araújo. Agora acertei, Johnny, tá vendo? Agora acertou, agora foi muito bem. Agora, tá? Mas tudo que é bom dura pouco, né? Fran, um abraço para você. Ela já disse que o vírus veio foi da China para derrubar um mito, né? Verdade. Então, um grande abraço a todos vocês que participaram. Não deu tempo para a gente fazer alguma pergunta aqui, tá? Do Vieira, né, Jorge? Que ele fala aqui, ó. Rodrigo, seria pior encarar nossa vida apenas essa realidade, nada mais que isso. Ou pensar que temos várias vidas, reencarnação e tudo mais, que possa isentar tudo que fazemos. Fica para uma próxima oportunidade, Jorge. A gente agradece de coração esse bate-papo maravilhoso. É isso mesmo, Fran. A gente está aqui para bater papo, para esclarecer, numa atitude educada, ética, com amizade, né? Que na verdade nós aprendemos muito um com o outro, não é? A gente não sabe tudo, né, Jorge? Com certeza, Johnny Costa. Então, uma ótima noite para todos vocês. Que Deus proteja todos nós. E vamos lá, até amanhã com Rafael Teixeira e uma ótima noite, né, Johnny Costa? Ótima noite para todos, gente. Valeu. Boa noite. Tchau.